Amigos do Saúde Digital, hoje eu vou te apresentar números, estatísticas que vai te convencer porque as consultas avulsas estão falindo. Porque o modelo atual de atendimento básico do médico hoje no Brasil, que é através de consultas e retornos, está ruindo, porque este modelo entrega um desfecho limitado. E o modelo que se tem a partir das evidências científicas é o modelo do follow-up, do acompanhamento longitudinal. Então acompanhe comigo para você ter todos esses dados aqui. Mas antes, um convite para você. Todos os dias, na comunidade SD Escola, que é um grupo de WhatsApp exclusivo para médicos, nós disponibilizamos conteúdos sobre estruturação do seu modelo de negócio. Como você pode usar gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia ao seu favor para faturar mais com ética e previsibilidade. Então, te convido a mandar uma mensagem lá no @LorenzoTomé, escrever no meu direct no Instagram a palavra comunidade. Automaticamente você vai receber um link para entrar na nossa comunidade da SD Escola de conteúdo. Você também pode clicar no link da descrição desse episódio, que também tem um caminho para você chegar lá. Seja bem-vindo ao nosso grupo e eu te falo, tem muita coisa acontecendo de legal, tem muita coisa boa acontecendo por lá. Vamos entrar no nosso tema então. Pensa aqui comigo, você já atendeu o mesmo paciente pela segunda, terceira, quarta vez, onde você entrega o seu melhor para ele, você faz a prescrição correta, pede os exames, ele vem no retorno, você avalia, traz a sua conduta, faz todas as suas recomendações e depois de 3, 5, 6 meses ele volta parecendo que nada aconteceu. Tudo que você falou não foi eficaz, não foi eficiente, não melhorou, não progrediu, não evoluiu. Eu tenho certeza que quando esse paciente chega até você, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a seguinte: não aderiu ao tratamento, não engajou, mas também, paciente. Aí está o começo do fim. Quando médicos pensam que a falta de engajamento do paciente não é problema dele, o problema não é só do médico, mas o médico é parte do problema. Porque se este pensamento é verdadeiro, tudo em negócios você pode rasgar e jogar fora. Sabe por quê? Por exemplo, nós temos programas de mentoria aqui na SD Escola. O que acontece se um aluno não engaja com um programa de mentoria nosso? Se ele não participa das aulas, se ele não participa das atividades propostas, o que vai acontecer? Esse aluno, primeiro, vai dar churn, ou seja, vai sair do programa. Mas se ele não sair, ele não vai obter resultado. Se ele não obter resultado, ele não vai falar bem do serviço que ele recebeu. Ele não vai fazer o chamado boca a boca. Então, o fato do seu paciente não aderir ao tratamento, não evoluir conforme a sua prescrição, uma parcela é por culpa do paciente, sem dúvida. Mas existe uma parcela que está na conta do médico. E é isso que nós vamos discutir hoje. Eu não posso entregar a efetividade, o desfecho, a eficácia do tratamento só para o paciente. Enquanto que o meu papel é fazer aquela melhor prescrição e orientar o paciente durante a consulta. Da porta para fora eu não tenho responsabilidade. Esse é um pensamento que não vai fazer você crescer, não vai fazer você crescer a sua marca,
Não vai fazer você poder aumentar o seu preço. Esse é um pensamento, quando eu falo é o começo do fim. O que é o fim? O que ninguém quer na medicina? É se tornar uma commodity, onde a sua consulta vai ser vendida pelo tempo. No geral, as commodities são vendidas no peso. Café, soja, trigo, arroz, feijão. Eu costumo dizer que a commodity na medicina é vendida pelo tempo. O que vale é o tempo. Quantos minutos eu fiquei na consulta? Então, tem que reduzir esse tempo para eu pegar mais pacientes e faturar mais. Isso ninguém quer. A medicina não combina com isso. Então, parte deste pressuposto. Eu preciso fazer parte e me importar e cuidar da adesão, do engajamento do paciente. Entregar a melhor prescrição não é suficiente para que ele tenha o melhor desfecho. E eu vou te mostrar o racional por trás disso. Isso tem um racional, uma evidência científica que nós vamos escolher, que nós vamos entender agora. Vem aqui comigo. Quem está no YouTube está vendo um gráfico na tela, mas quem está me ouvindo apenas pelo Spotify e pelas plataformas de podcast, eu vou descrever esse gráfico. Aqui a gente tem um gráfico de epidemiologia de Barbosa da Silva e Roucayrol, que data de 2003. E o gráfico tem o título: Avanço das doenças crônicas não transmissíveis. Tendência de mortalidade por grupos de causas no Brasil de 1930 a 2000. A gente começa uma linha lá em 1930 com quase 50% da mortalidade. Essa linha que está na cor rosa. Esta linha se diz respeito às doenças infectoparasitárias, que em 1930, 1940, 1950, 1960, até 1970, eram as principais causas de mortalidade. Em resumo, era o que mais matava no Brasil. Numa linha azul, que começou em 1930 aqui no gráfico, com um percentual de mais ou menos 20% de mortalidade, estão as doenças crônicas não transmissíveis. Esta linha azul, ela vai seguindo 1930, 1940, 1950, 60, 70, onde o gráfico encontra as duas linhas se cruzam. O que quer dizer? Em 1970, a quantidade de pessoas que morriam por doenças crônicas não transmissíveis era exatamente a mesma da quantidade de pessoas que morria por doenças infectoparasitárias. A partir de 2070, o que vai acontecendo? As doenças crônicas vão crescendo, aumentando, e as doenças infectoparasitárias vão diminuindo. A ponto de nós chegarmos atualmente, são dados agora que eu vou te apresentar do DataSUS, 74% dos óbitos no Brasil são causados por doenças crônicas não transmissíveis. Mais de 1,1 milhão de mortes por ano. E um dado mais alarmante, acompanha aqui comigo, 23% destas mortes por doenças crônicas não transmissíveis, atualmente, acontece em pessoas de 30 a 69 anos, uma população considerada jovem. A média de mortes por doenças crônicas não transmissíveis no mundo, nesta população de 30 a 69 anos, é 18%. No Brasil, é 23%. O que isso mostra pra gente? O gráfico que eu acabei de citar e isto aqui desse percentual. Doenças crônicas não transmissíveis são as que mais matam. É a mais prevalente. Ponto 1. Ponto 2. Pessoas de 30 a 69 anos, que são jovens,
poderiam evitar estas mortes, porque estas mortes de doenças crônicas não transmissíveis são passíveis de prevenção. Existem medidas que, se feitas corretamente, a pessoa vai estender e vai prolongar a vida dela. Ela vai morrer mais tarde. Então, quando a gente tem 23% da população com doença crônica não transmissível morrendo entre os 30 e os 69 anos, isso é um tapa na cara da medicina. Porque é uma população que nós teríamos condições de ajudar com a medicina e nós estamos falhando enquanto provedores de saúde. E aí que eu quero chamar a atenção para você. A gente pode pôr a culpa no SUS, a gente pode pôr a culpa no Ministério da Saúde, a gente pode pôr a culpa na corrupção brasileira, pode pôr a culpa em vários locais. Mas eu estou falando com você, colega médico. No momento em que você dá uma prescrição para um paciente com doença crônica não transmissível, exerce o melhor da sua formação, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você sabe, mas você entrega essa prescrição e acredita que da porta para fora do consultório não é mais problema seu, isso está impactando aqui nestas mortes. Porque o médico tem uma parcela de culpa na falta de engajamento, na falta de adesão do paciente. Este é um lado que você pode olhar, o lado da mortalidade. Mas eu também posso te apresentar um outro lado. O médico que não olha para esse número e trabalha essa mudança, além de se tornar uma commodity, ele está contribuindo menos para o sistema de saúde. Então, a situação, ela é grave. E eu convido você a fazer uma reflexão comigo nesse episódio de talvez a gente vai jogar a culpa em vários entes. E eu não estou falando que esses entes não têm culpa. Mas o que você, médico, pode fazer para mudar esse número? 1. Melhorar o desfecho do seu paciente com doença crônica não transmissível. 2. Melhorar a sua marca, melhorar a sua entrega de valor, para valorizar o quanto você cobra do paciente e não se tornar uma commodity. É isso que nós vamos ver nesse episódio. Vamos ver. Lorenzo, por que você está falando que essas doenças são evitáveis? Agora eu estou com dados do Vigitel, de 2023, do Ministério da Saúde, que é uma enquete, uma pesquisa feita com uma amostra gigante no Brasil, e é um inquérito telefônico Vigitel, um estudo de bastante impacto. E esse estudo aqui mostra alguns fatores de risco. O que alimenta as doenças crônicas não transmissíveis? Primeiro deles, excesso de peso. 1 em cada 2 pessoas tem excesso de peso. Não estou falando obesidade. 1 em cada 2 pessoas está com excesso de peso. Quase 1 em cada 2 pessoas, 47% da população é sedentária. 26% da população é hipertensa. 1 em cada 5 pessoas, quase 18,3% da população, tem abuso de álcool. 22%, quase 1 em cada 4 pessoas, aí sim tem obesidade diagnosticada. 10% tem diabetes, 10% tem tabagismo. São dados que alimentam as doenças crônicas não transmissíveis e que, se o médico não se entender parte do processo para a resolução, os desfechos continuarão sendo insuficientes e a chance do médico se tornar uma commodity é alta. O que isso significa? Então, trocando em miúdos, quando... mas Lorenzo, você está falando isso aí, é endócrino que cuida disso, cardio que cuida disso. Eu sou neurologista, sou cirurgião. Não importa a sua especialidade.
Mais da metade dos seus pacientes que você recebe no consultório tem excesso de peso. Quase 1 em cada 2 pacientes que você atende, independente da sua especialidade, ele é sedentário. 25% tem hipertensão. Esta é a população que está entrando no seu consultório. E o meu convite é para você olhar para essa população e falar assim, o que eu, enquanto médico, posso entregar de valor e, consequentemente, capturar valor para não virar uma commodity. Vamos continuar. O modelo atual não dá conta de abraçar esta crescente onda ou esse crescente aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. Se você for pegar para raciocinar como o sistema está estruturado, vamos olhar para aonde que o Brasil mais produz conhecimento. A gente tem o conhecimento produzido fora, mas onde que está a produção de conhecimento no Brasil? Principalmente nas faculdades públicas. Até 1900, só existiam 2 faculdades de medicina no Brasil. Uma na Bahia, outra no Rio de Janeiro. No começo do século XX, ou seja, de 1900 a 1930, começaram a surgir outras faculdades, as primeiras faculdades federais no Brasil. O FMG, USP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que eu estou querendo te dizer? A formação médica, ela é do começo do século XX, do começo do século de 1900. Quando o sistema foi pensado por quem produzia o conhecimento, existia uma prevalência epidemiológica de doenças crônicas não transmissíveis. E este sistema preparava médicos para cuidar das doenças crônicas não transmissíveis. Se passaram 100 anos da consolidação do curso de medicina no Brasil. 100 anos. Em 100 anos, a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis aumentou e a epidemiologia caiu. E o que aconteceu nesses 100 anos, que do ponto de vista de mudança de cultura, mudança de mentalidade é pouco? O que aconteceu nesses 100 anos para que o médico pudesse se atentar para tal efeito e mudar o modelo de atendimento dele? Praticamente quase nada. Porque nesses 100 anos, quais sistemas se alavancaram no Brasil, ergueram no Brasil para cuidar da saúde? Principalmente apartado do SUS. Primeiro deles, sistema privado hospitalar, grandes redes de hospitais. Segundo, grandes conglomerados dos planos de saúde e da saúde suplementar. Agora, me conta aqui. O sistema hospitalar, ele está interessado em estruturar um modelo para controle do desfecho das doenças crônicas? Nada contra o sistema hospitalar, mas é só você avaliar o negócio. Eu quero fazer você pensar. O sistema hospitalar, ele tem motivos, forças, interesses para estruturar um modelo longitudinal, que não é o de consultas avulsas e retorno, para melhorar o desfecho num país onde 75% das doenças são crônicas não transmissíveis? Me parece que não. Segundo sistema que se reergueu, aliás, que surgiu e cresceu nesses últimos 100 anos, planos de saúde, medicina suplementar. Medicina suplementar tem, de fato, um interesse em estruturar um acompanhamento longitudinal de seus pacientes para reduzir o desfecho das doenças mais prevalentes? Também não. Por mais que é falado que isso vai acontecer, na prática a gente não vê os casos acontecendo. Por que a gente não vê esses casos? Porque
o plano de saúde hoje é um jogo de rouba-montes. O que acontece? Não há uma perenidade do indivíduo, daquela carteira de clientes. Então, para o plano de saúde, investir numa carteira que vai colher os frutos daqui 5 anos, ele prefere não investir, porque ele sabe que em 5 anos, aquele paciente que ele está investindo, a chance dele sair e trocar de plano é muito grande. Então, para que ele vai investir na qualidade de vida, na melhoria de desfecho das doenças crônicas não transmissíveis, se esse paciente vai rodar a carteira e vai sair da zona de atuação dele e vai para o concorrente? Então, quando matematicamente se faz essa conta, infelizmente, os planos de saúde, do jeito que estão arquitetados, também não têm uma vontade forte, não têm seus interesses fortemente alinhados para desenvolver uma estrutura de acompanhamento longitudinal para as doenças crônicas não transmissíveis, que são as mais prevalentes. Então, se o sistema de saúde não está fazendo, o plano de saúde não está fazendo, a rede hospitalar, grandes grupos, não tem. Vamos olhar para as instituições de ensino que produzem o conhecimento? Se você olhar nesses 100 anos da consolidação do curso de medicina no Brasil, a gente ainda tem muitas cabeças pensantes que ainda é da época da doença infecto-parasitária. Infelizmente, a gente tem uma carência da produção de conteúdo para apontar medidas éticas justas e um acompanhamento longitudinal do paciente também aonde está sendo formado o conhecimento no Brasil. E aqui eu não acho que seja má fé ou interesses, não. É porque o processo cultural ele é lento. E a gente tem muito pouco tempo da formação médica, da consolidação do curso de medicina no Brasil. Infelizmente, precisamos avançar nessa produção de conhecimento. Baseado nisso aqui, tudo que eu falei, o que acontece quando você vê eu falando isso? Você pensa, faz sentido, eu tenho certeza que faz sentido, mas você fica sem base de comparação, porque você olha para o lado, o seu professor, o chefe que te formou da sua cadeira, aquele cara que foi bem sucedido na especialidade que você se espelha, ele se deu bem no modelo consulta avulsa e retorno, sem acompanhamento longitudinal. Ele se deu bem sem se preocupar como parte do engajamento do paciente. Ele nunca se sentiu parte, não vou falar nunca, mas ele nunca esteve tão comprometido em acompanhar longitudinalmente o paciente, porque não era necessário. Então, quando você vê aqui eu falando com você, faz sentido, mas você olha para o lado, você não tem base de comparação. O meu chefe nunca fez isso, os meus pares não estão falando isso no congresso, eu nunca vi uma aula dessa no congresso. E aí isso talvez possa diminuir a sua vontade de mudar, de sair desse lugar. E o que eu quero te falar é que a inovação é exatamente isso. A inovação é quando você maximiza as oportunidades. Maximiza as oportunidades. Provavelmente, você não está... O que você está entregando para o seu paciente não é ruim. E eu não estou falando que você entrega é ruim aqui. Não estou falando que tratar as doenças crônicas com acompanhamento esporádico, consultas avulsas, é ruim. Eu estou afirmando, e vou te mostrar vários dados, que é insuficiente, não entrega o melhor desfecho. E o que eu quero te apresentar aqui são argumentos para você falar, embora o sistema não esteja alinhado para pegar na minha mão para fazer isso comigo, embora eu olhe para o lado e não veja uma aula num congresso, embora eu olhe para o lado ou o hospital fazendo,
e nem o SUS, e nem o Ministério da Saúde, quem sabe eu não posso assumir esse protagonismo? Quem sabe eu não posso ser eu o agente que vai levar isso para o meu paciente? E é exatamente o ponto que nós estamos tratando. Então, a conclusão do modelo atual é o seguinte: ele não dá conta. Consultas avulsas não sustentam melhoria contínua de desfecho em doenças crônicas. O modelo não entrega o valor que o paciente deseja. Não é só a receita, a prescrição. É a transformação funcional, é o engajamento, é o NPS, é a satisfação do seu cliente. O cliente hoje tem base de comparação. Ele vê o que é um médico que entrega desfecho, ele conversa. A rede social traz para ele base de comparação. Então, se o médico não está fazendo aquilo que, por mais que na consulta ele entregue o melhor dele, a hora que o paciente sai, o paciente não dá conta sozinho de resolver o problema da doença crônica não transmissível dele. E o terceiro ponto, o modelo atual não remunera o médico como ele precisa para realmente cuidar. Então, ele está sem tempo, sem margem e sem resultado. Vou repetir. O modelo que existe agora, nesse sistema que você está inserido, não te remunera adequadamente para você fazer esse acompanhamento longitudinal. Aí você pode pensar, é verdade. Mas este sistema que eu acabei de descrever está interessado em que você seja remunerado para melhorar o desfecho dos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis? Quem não tem estratégia faz parte da estratégia de alguém. Eu quero te perguntar, será que por que não te remuneram adequadamente? Será que é coincidência? Ou será que as peças do quebra-cabeça se encaixam para você não ser remunerado desse fato, dessa maneira? A quem interessa te remunerar para você pegar um paciente com doença crônica não transmissível e cuidar dele longitudinalmente? Com isso, você fica sem tempo, agenda na correria, não vê seus filhos crescerem, não tem tempo para sua família, um turbilhão de fatos, você fica sem margem financeira, margem emocional, margem de realização profissional, porque é ruim quando nós médicos não vemos o resultado do nosso trabalho no paciente que a gente atende. Então, isso gera uma frustração e você fica sem resultado. Mas a quem interessa te remunerar para tal? Bom, agora eu vou fazer um racional aqui do money, do dinheiro, do business, do mercado. Eu vou te mostrar quanto tem de dinheiro no mercado hoje do Brasil para remunerar o médico que trata a doença, que cuida da doença, beleza? Eu faço uma conta aqui, os dados são todos do IBGE. O PIB do Brasil em 2024 foi 11,7 trilhões de reais. Os gastos em saúde são mais ou menos entre 9% e 10% do PIB. Então, mais ou menos 1,1 tri. O custo com mão de obra, ou seja, quanto que tem disponível desse 1,1 tri da saúde para custear a mão de obra? 523 bi. Algo em torno de 45%. Quanto tem disponível para pagar o médico? 30% de 1,1 tri, 157 bilhões. Para pagar o médico para cuidar da doença. Então, meu amigo, é o seguinte. Quando eu pego 157 bilhões e divido pela população de médicos atuais no Brasil, mais ou menos 550 mil médicos, isso fala que a remuneração média do médico é 23.750.
Ah, Lourenço, não faz sentido, eu ganho mais do que isso. Se você tá ganhando mais, tem alguém que tá ganhando menos. Porque o dinheiro para pagar a doença é essa conta que eu fiz. Chegamos numa remuneração de 23.750 por mês para médico. Agora, eu fechei o capítulo da doença. Eu vou abrir um novo capítulo. O capítulo de cuidado com a saúde. Que eu vou chamar aqui, porque é um nome que o mercado dá, o business dá, que chama wellness. Muitos pensam que o wellness é só o mercado de estética, da cirurgia plástica. Não, o wellness é o mercado da saúde, é o mercado da atividade física, da alimentação saudável, do controle de peso, da medicina preventiva. É o mercado do personal care, dos cuidados pessoais, é o mercado da beleza. Este mercado no mundo, hoje, quanto de dinheiro tem para pagar o wellness? 6,3 trilhões de dólares. Veja bem, 6,3 trilhões de dólares para pagar o wellness no mundo. O que representa isso? Isso aqui, para você entender, é 2,5 vezes mais do que o PIB brasileiro. Então, tem mais dinheiro, tem 2,5 vezes dinheiro no bolso das pessoas para comprarem saúde, comprarem bem-estar nesse mercado de 6,3 trilhões. Beleza, Lourenço. Então, esse é o mercado da saúde. Tá, mas e no Brasil? Esse mercado é grande? Vamos lá. O mercado no Brasil, para custear a doença, 160 bilhões. Que é o mercado? O que eu estou chamando de mercado para custear a doença? É o quanto tem de dinheiro para pagar medicamentos, para curar doenças. Então, se você somar toda a indústria farmacêutica, tudo que a indústria fatura no Brasil hoje é 160 bi. E a indústria, em sua grande maioria, ela está voltada para tratar as doenças. Então, a gente tem 160 bi de dinheiro no Brasil para custear tratamento de doença. Beleza. E quanto que a gente tem no Brasil para custear wellness, bem-estar, saúde, qualidade de vida, prevenção? Temos 100 bi. Ou seja, não é tão distante o que tem de dinheiro no bolso para pagar doença, câncer, doença cardiovascular, leucemia, tudo isso que você pensar que é caro, tudo isso que você já sabe que é caro, terapia gênica, tudo, 160 bi. 100 bi é para wellness, mercado de saúde. Qual que é a conclusão que eu tiro aqui, meu colega? Enquanto você estiver cuidando só da doença, você está naquele mercado lá de 23 mil reais por mês para custear a sua mão de obra, e você está num mercado de 160 bi que tem no bolso das pessoas, incluindo o Estado, o governo, para custear os medicamentos. Agora, se você continuar nesse mercado, não estou falando para você sair dele, você tem que continuar dele. A estratégia é que você continue, até porque você estudou para isso e está tudo certo. Você continuar nesse mercado. Mas, sendo médico e sendo alguém que se enxerga como corresponsável pelo desfecho do paciente, corresponsável pelo engajamento do paciente, você pode entrar no mercado de wellness. Simplesmente aumenta para você o mercado de 100 bi para você atacar. Então, eu escrevo aqui no slide que, existe um oceano azul que historicamente foi do médico e agora está sendo capturado por coaches, apps e influenciadores. Como assim? O médico sempre teve e tem e goza do respeito da autoridade do paciente, que ele é o detentor dos conhecimentos para a saúde, não só para a doença. O paciente, quando olha para você, ele não está lá porque assim, não, ele sabe cuidar da minha doença.
Mas o que eu tenho que fazer para ficar bom de saúde, ele não sabe. Porque ele não estudou para isso. Ele não olha assim para você. Por mais que você não tenha sido treinado para cuidar da saúde, como eu já defendi, o paciente, ele enxerga em você alguém que vai tirar ele dessa condição, que vai ser capaz de pegar ele dessa condição de desfechos pífios, da mediocridade, e vai colocar ele em um outro patamar, em uma outra prateleira, em um outro nível. E você só consegue fazer isso se você cuidar da saúde do seu paciente, além da doença. E lá no passado era assim. Se você ver o começo da medicina, começo do médico de família, era aquele que detinha esse conhecimento e que detinha esta autoridade para a população, e ele exercia aquela autoridade. O que está acontecendo hoje é que a autoridade não foi tirada. O paciente ainda te considera, mas você não exerce essa função. Você não usufrui do que o paciente entende que você pode fazer. E por que você não usufrui? Porque o sistema está montado de certa maneira que não te dá tempo de olhar para isso. Vamos definir então o que é wellness. Wellness é um estilo de vida focado na busca ativa por hábitos saudáveis para alcançar o bem-estar físico, mental e emocional, indo além da mera ausência de doenças. Quando a gente estuda o que é wellness e a gente olha para os principais agressores das doenças crônicas não transmissíveis, que é o estilo de vida, o que eu quero te dizer é que dentro do wellness está o principal agente de mudança de desfecho das doenças crônicas não transmissíveis. Quando você olha para a saúde do seu paciente, é aí que está onde você ganha o jogo para o seu paciente. É mudando o estilo de vida dele. E o que é isso? O que é mudança de estilo de vida? Define para mim, Lorenzo. Existe uma área de atuação. Nos Estados Unidos é uma especialidade, aqui é uma área de atuação, que chama medicina do estilo de vida. Que é a medicina que se ocupa em olhar para os hábitos saudáveis que melhoram o desfecho das doenças crônicas não transmissíveis. Então, são 6 pilares que determinam o que eu chamo de saúde. A doença é o que você faz e faz muito bem. Existem 6 pilares que são determinantes de saúde do seu paciente. 1. Nutrição, alimentação, hábitos alimentares. 2. Atividade física ou movimento. 3. Sono restaurador. 4. Gestão de estresse. 5. Conexões sociais. 6. Controle de tóxicos. Substâncias tóxicas como álcool, drogas, telas, pornografias, jogos de azar. Então, quando o médico olha para esses 6 pilares, vou repetir: nutrição, atividade física, gerenciamento do estresse, gerenciamento do sono, conexão social, conexão interpessoal e controle de tóxicos, o médico está olhando para a saúde do paciente. E um paciente que tem estes pilares equilibrados, embora ele tenha doença crônica não transmissível, esta doença está cada vez mais controlada. Vou te perguntar aqui também, você vai saber o que eu estou falando. Algum paciente que você cuida tirou medicação, por exemplo, de hipertensão? Algum paciente que você cuida com diabetes, ou que você atendeu, tomava uma dose de diabetes e depois caiu para uma dose menor? O que faz a substituição, a retirada de drogas, e eu não estou defendendo aqui que não tem que tratar com medicamento, não é isso, tem que tratar com medicamento. Você não vai tratar um diabetes com meditação, não é isso.
Agora, eu estou afirmando, e os estudos mostram, que quando o paciente está com esses 6 pilares equilibrados, ele consegue reduzir medicação, porque melhora desfecho. Então, colega, o que eu quero te dizer é, existe um oceano azul para você atacar. Você ser o gerente, o coordenador, alguém que vai caminhar junto desse paciente para ele melhorar esses 6 pilares. E isso não dá para ser feito através de consultas avulsas, tem que ser consultas longitudinais. Qual que é a diferença? Eu vou descrever para você aqui consulta avulsa versus gerenciamento da saúde do seu paciente. Modelo de acompanhamento longitudinal. Vamos lá. Consulta avulsa, ele é episódico, sem continuidade. O foco é na doença, no sintoma, porque é assim que nós fomos ensinados, e isso vem lá da formação das escolas de medicina, onde a prevalência era das doenças infecto-parasitárias. O resultado é dependente do paciente. O médico não se sente responsável pelo engajamento, pela adesão. Tá só nas costas do paciente. O faturamento do médico é por fee for service. Se eu faço, se eu atendo, eu recebo. Então, consultas avulsas. Não tem previsibilidade de receita, porque não tem recorrência. Você não sabe se vai acontecer ou não. Você é muito refém das sazonalidades. Então, épocas boas, épocas ruins do seu consultório. E o desfecho, ele é parcial, ele é insuficiente. Agora, quando você se assume cuidando da doença, como eu disse, e olhando para as condições de saúde, os 6 pilares da medicina de estilo de vida. Você tem um cuidado longitudinal, um vínculo contínuo. O foco é na saúde, mais na doença. O médico coordena a mudança, a transformação. A receita é recorrente, porque eu não te falei que o modelo que tem hoje não está estruturado para você atender longitudinalmente? Eu sei que não está. Então, o que eu estou querendo te dizer não é para você, é para você estruturar o seu modelo e ter esta entrega longitudinal e receber de uma maneira uma maneira de recorrência, de mensalidade. Qual que é o desfecho? Transformação do paciente, melhoria dos hábitos e progressão da saúde e diminuição da doença. O médico, que é o gerente, que é o que olha para o paciente cuidando da doença e da saúde, como que ele pode fazer? Resumir aqui para você. Primeiro, ele escolhe a condição-alvo, então foco clínico com clareza de desfecho, porque o paciente vai chegar em você não buscando wellness, ele vai buscar uma doença, é a doença que você trata, são as doenças mais prevalentes do seu consultório, da sua clínica, seja ela cirúrgica ou clínica. Só que quando ele chegar, você vai oferecer para ele o que ele precisa, de acordo com o que está baseado em evidência, e vai acrescentar o gerenciamento da saúde, e por isso que ele vai te pagar uma mensalidade. Você vai mapear as ações que melhoram o desfecho, você vai prescrever metas de ação usando a tecnologia, e você vai usar técnicas de venda para selecionar esse paciente, mantê-lo engajado e mantê-lo no seu plano de acompanhamento, no seu programa estruturado de acompanhamento longitudinal. O resultado desse modelo, você vai ter um desfecho clínico real, paciente muito mais engajado, porque ele sente na pele que a saúde dele está mudando, enquanto que você foca em baixar a hemoglobina glicada, o paciente nem sabe, ele não sente os efeitos, mas um paciente que é sedentário e você faz ele ter atividade física, mesmo que pequena, ele sente os efeitos benéficos no corpo dele. Você começa a ter uma receita recorrente que aumenta o seu Lifetime Value, LTV. Você começa a ter um vínculo longitudinal com o seu paciente, gerando conexão e gerando indicação, porque o paciente começa a enxergar o que você está fazendo para ele, que gera desfecho. E você começa a ter resultado na sua medicina, se reconectando com o seu propósito de cuidar. Você sai da commodity, da renovação de receita e começa a ver os desfechos melhorando. E você é o agente que ajuda o paciente a conseguir isso. Isso traz satisfação, realização profissional. Então, resumindo aqui para a gente encerrar esse episódio. Doenças crônicas não transmissíveis, 74% dos óbitos.
Modelo avulso não dá conta. Está em processo de falência. Dinheiro para cuidar da doença no Brasil, 160 bi. Dinheiro para cuidar da saúde, 100 bi. Você não está inserido nesse mercado. Muitos médicos olham e falam assim, como eu queria ter feito estética, como eu queria trabalhar com a vaidade. Você não precisa ter feito estética, trabalhar com vaidade. Você pode entrar no mercado de wellness oferecendo para ele saúde. Você precisa dominar os 6 pilares que levam saúde para o paciente. Ah, preciso fazer uma pós-graduação? Não. Você precisa entender o que você tem que adequar naquele paciente que está na sua frente. Isso é uma capacitação que você vai ter, mas isso não requer um estudo, uma pós-graduação, um título. Você até pode chegar lá, e eu recomendo. Mas, como eu sempre falo, comece primeiro, depois fique bom. Porque sabe quem está fazendo isso? Os coaches e os gurus, que nem diploma de medicina têm. E você vai se posicionar como gestor da saúde do seu paciente, entregando desfecho, entregando qualidade. Quem quiser as referências bibliográficas aqui deste episódio, estão todas listadas, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, referências bibliográficas, que eu vou fazer questão de compartilhar essas referências bibliográficas com você. Feito tudo isso, falamos tudo isso, agora você está se perguntando, como eu posso estruturar um modelo de negócio ético, com método, e usufruir e atacar esse mercado de wellness? Este é o meu convite para você. Eu quero te convidar a fazer parte da SD Escola para estruturar de uma vez por todas e entrar neste mercado que só cresce, que é o mercado de wellness. Nós temos 3 programas para você, para te ajudar a estruturar o seu modelo de negócio. Nós temos a imersão, nós temos a mentoria em grupo e a mentoria individual. Nós temos um histórico aqui, um track record de mais de 500 médicos que já foram impactados em algum desses 3 programas. Todos estruturando um modelo de negócio ético com um método que nós criamos, validado, que dá certo e que você pode se reconectar com o seu propósito de cuidar, entrar no mercado de wellness, criar uma receita recorrente no seu consultório de forma ética. E é esse o meu convite para você. Se você quiser saber mais como funciona os nossos programas, eu vou pedir para você entrar no nosso grupo da comunidade. @Lorenzo Tomé, escrever comunidade, ou clicar aqui na descrição desse grupo, porque lá no grupo da comunidade, além de te nutrir, de dar conhecimento sobre a estruturação do modelo de negócio, nós podemos te explicar como que funcionam os nossos 3 programas para você entender qual se encaixa, qual se adapta melhor a você. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a semana que vem.